no nome do nosso Deus. Graças a Deus por essa rica oportunidade a qual Deus nos tem concedido, que é de louvar, adorar e glorificar o seu nome. O mês de junho é, na verdade, um mês de muitas celebrações e festejos, ok? Lá fora, porque eles festejam e cultuam e adoram aqueles que aqui eles não sabem. Nós cultuamos, adoramos, glorificamos ao Deus que nós conhecemos, ao Deus, aleluia, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus, aquele que está à destra de Deus Pai e aquele que está também aqui essa noite, aleluia. Quem já ouviu falar sobre, provavelmente é um filme que você ainda, é muito difícil, acho muito difícil, alguém aqui que já ouviu falar sobre esse filme, De Volta, ou melhor, A Lagoa Azul. Quase ninguém ouviu falar aqui, quase ninguém ouviu falar. Esse filme, para quem não conhece, foi um filme que foi lançado em 1980, teve a sua segunda versão em 1991, ok? Um filme de muito sucesso que até hoje passa. Isso expressa, né, através do sorriso dos irmãos. Mas eu não vou falar de Lagoa Azul hoje não. Mas eu quero trazer você de volta hoje ao Éden, tá? E você, para isso, eu convido você para junto lermos texto, livro do Gênesis, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, capítulo de número 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Senhor, meu Deus e Pai, Deus grande e poderoso, Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome pela Tua palavra, a qual Tu nos dá o privilégio de ter o acesso, aleluia, meu Deus, de ler, de ouvir e de compartilhar. Meu Deus, que o Senhor esta noite venha falar com o Teu povo. Este é o desejo do nosso coração. Amém. Você pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esta noite eu quero falar com você, quero trazer um assunto, na verdade, muito sobre o que nós podemos aprender sobre o Jardim do Éden. O texto que nós lemos foi um texto que fala sobre o momento em que Deus ele criou os céus, a terra, Deus ele criou, aleluia, os mares, Deus ele criou as aves, Deus ele criou a plantação, Deus ele criou a atmosfera, Deus ele criou aquilo que está debaixo da planta dos nossos pés, ok? Deus ele cria todo um cenário, aleluia, todo um lugar preparado para aquilo que futuramente viria. Deus ele cria os animais e por fim Deus ele cria, aleluia, aquilo que é considerado a coroa da criação de Deus, que é o homem. Nós lemos no versículo 7 do capítulo 2, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e eu até convido você a deixar sua Bíblia aberta. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus aqui, ele cria o homem. Deus ele cria eu e você. Deus ele cria aquilo que vai ser a maior obra das suas mãos. Deus ele cria aquilo que é, aleluia, a coroa da sua criação, o cerejo do bolo da sua criação, que é o ser humano. É um ser dotado de inteligência,
dotado de raciocínio, dotado, aleluia, de muita capacidade para criar, muita capacidade para fazer coisas com um potencial de realização incrível, que é eu e você. A sua mãe, quando ela fala para você, quando você está na sua fase da infância, e diz, olha, você quando crescer, você pode ser qualquer coisa, você pode ser o que você quiser. E ela diz a verdade, o ser humano ele tem um potencial de realização muito grande. A prova disso são pessoas que eram filho de faxineira, que veio da sarjeta e hoje está no rol de grandes pessoas que acumulam fortunas e tem uma posição social elevadíssima. Esse é o ser humano. O ser humano foi a maior criação de Deus, foi o homem. E a primeira coisa que eu posso, aleluia, aprender com o Jardim do Éden, o Jardim do Éden, ele é, aleluia, após Deus criar todas as coisas, Deus também cria um jardim, diz a Bíblia, no versículo 8 do capítulo 2, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que Deus sempre tem o melhor lugar preparado para mim e para você. O Jardim do Éden, você não entendeu, o Jardim do Éden não era qualquer lugar. Se existia o melhor, a classe A da terra naquele tempo se chamava Jardim do Éden. A primeira classe daquele momento se chamava Jardim do Éden. O melhor lugar que Deus havia preparado naquele momento na terra era o Jardim do Éden. Existe até questionamento se o Éden ele era físico ou celestial. O Jardim do Éden foi o melhor lugar que Deus ele havia criado naquele momento. E olha só o que Deus faz. Deus ele pega o ser humano, Deus ele pega o homem que ele criou. E sabe onde é que Deus ele coloca? Imagine só, no Jardim do Éden. Deus ele pega o homem e coloca no melhor lugar que tinha da terra naquele momento. Deus ele tem o melhor lugar para mim e para você. Deus ele não quer que eu e você estejamos em qualquer lugar. Deus ele não quer que eu e você estejamos em qualquer lugar, em qualquer posição. Deus ele não tem lugares aleatórios para mim e para você. Deus ele tem um lugar exato para mim e para você. Deus existe um ponto que Deus ele preparou e seria não seria o ponto suficiente para mim e para a minha vida se nós não estivéssemos naquele ponto, naquele lugar, naquele momento, naquela região, naquele lugar. Onde é que Deus ele quer que eu e você estejamos? Onde é que Deus ele quer que você esteja? Quais são os lugares que Deus ele diz para você? Deus ele aprova que você esteja e que Deus já aprova que você esteja. Não preciso falar, não preciso citar lugares aqui, que é claro, é óbvio e é evidente que Deus jamais desejaria que eu e você estivéssemos. Porém, existem lugares que Deus ele deseja que eu e você estejamos. E o melhor lugar, o melhor, aleluia, a melhor localidade, o melhor ambiente que Deus ele quer que eu e você estejamos é na sua presença. Aleluia. O melhor lugar que Deus ele quer que eu e você estejamos é onde ele pode manifestar o seu poder. O Éden, ele era um lugar onde a presença de Deus ela estava. Deus, a Bíblia fala que Deus ele passeava no jardim. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu imagino que Deus, aleluia, os seus anjos, a sua comitiva de anjos, a sua presença gloriosa também está aqui neste lugar. É por isso que é de sua vontade que eu e você estejamos aqui, mantendo comunhão, cultuando, aleluia, louvando o seu nome. Deus sempre vai querer que estejamos na sua presença. Jesus, aleluia, antes dele subir, quando ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, João capítulo 14, versículo 13, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos
levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Jesus quer que você esteja perto dele. Jesus quer que você esteja, aleluia, abraçado com ele. O que é estar abraçado com Jesus? É você estar no centro da sua vontade. É você estar onde Jesus quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não anda à roda dos escarnecedores. Deus tem lugar que Deus não deseja para mim e para você. Tem lugar que não é mais para mim e para você. Ok? Tenhamos que ter essa consciência. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que eu consigo entender, aleluia, sobre o Éden, é que para o bem do homem, Deus estabeleceu limites à sua liberdade. Diz assim um pouco mais adiante, ainda no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas liberdade. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, privação, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, se tem uma coisa que Deus ele deu ao ser humano, e jamais ele vai tirar de mim, de você, se chama livre-arbítrio, se chama, aleluia, liberdade. Eu e você temos a liberdade para fazermos o que queremos. Deus, ele não impediu que o homem comesse do fruto. Deus, ele deu um livre-arbítrio para ele comer do fruto, ainda que ele soubesse que ele ia comer do fruto. Deus, ele proibiu dele comer do fruto. Deus, ele não impediu que ele comesse do fruto, ok? Deus, ele nos proíbe, ele nos dá a instrução de não nos envolvermos e nos contaminarmos com o pecado. Deus, ele não impede que nós venhamos pecar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele põe limites. Nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós queremos, aquilo que dá na nossa veneta. Deus, ele nos dá a liberdade para nós fazermos aquilo que bem nós entendermos. O Evangelho, ou melhor dizendo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo 23, Paulo ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acabei de falar, eu iniciei essa mensagem falando sobre o período, ok, do ano em que nós estamos, aleluia, inseridos. O período do ano que nós estamos vivendo é um período de festejo, é um período de celebrações, assim como tantos outros durante o ano. E teve uma pessoa que me perguntou, e isso eu me manifestei nas redes sociais também, falei sobre isso. Nem todas as coisas, meu irmão, vai ser pecado, ok? Nem tudo é pecado, mas tem coisa que nós temos que entender que não é mais para a nossa vida. Nós que vivemos em novidade de vida, temos que entender que tem coisas que não são mais para a gente. Tem coisas que nós não podemos mais compartilhar, nos associar, porque elas não fazem parte mais da nova vida, se é que vivemos uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele estabelece limites à nossa liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A minha vontade não pode dominar sobre a minha vida. Eu é que tenho que dominar sobre a minha vontade. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas dotadas de vontade própria. Então nós não podemos ser dominados pela nossa vontade, pelos nossos impulsos, a nossa vontade não pode ser maior do que a nossa, aleluia, do que o nosso desejo. O nosso desejo é de adorar ao Senhor, é de servir, é de lhe obedecer, mas muitas das vezes existem desejos que contrariam a nossa vontade, e nós não podemos ser dominados. Paulo lhe diz: eu não deixarei que nenhuma delas me domine. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu posso entender
e que eu aprendo sobre o Éden é que não devemos dar ouvido ao inimigo. No capítulo 3, um pouco mais adiante, no versículo 1, diz: ora, a serpente era mais astuta de todas as animais do campo, e o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, nós não devemos dar ouvido para o inimigo. Aí você pode estar pensando aí, é óbvio, é claro que eu não vou dar ouvido para o inimigo. Se Satanás chegar comigo aqui, né, e falar comigo, eu não vou dar ouvido para o inimigo. Mas é claro que Satanás ele não vai se aparecer a você. De que forma o inimigo ele vem falar conosco? De que forma Satanás ele emite mensagens, dardos inflamados, setas aos nossos corações, à nossa mente? Através de programações inadequadas, através de conteúdos midiáticos que em nada favorecem o nosso crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, ele só vem. Qual é a característica daquilo que Satanás ele fala para a gente? Como é para você entender? Satanás distorceu aquilo que Deus falou. Ele diz: não comereis. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Enquanto que Deus ele falou no versículo 16 do capítulo 2, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus ele falou de toda a árvore do jardim comerás livremente. Satanás ele diz que Deus ele falou, não é assim que Deus falou? De toda a árvore do jardim não comereis livremente? Satanás ele distorce aquilo que Deus ele fala. Satanás, através dos conteúdos, ele distorce aquilo que é pregado aqui no púlpito e emite e propaga na mente das pessoas. Ele destrói valores cristãos, princípios que a igreja defende e que muitas das vezes as pessoas não ouvindo aí fora. Satanás, quando foi falar com Jesus, qual foi o erro de Eva? Dar ouvido ao inimigo. Satanás, quando foi falar de Jesus, quando estava 3-0 para Jesus, Jesus ele fala, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 10, retira-te, Satanás. Ele não para dar ouvido para o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás só vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Não venha entender que existe alguma coisa, não. Eu acho que isso daqui tem várias coisas erradas, mas deve ter alguma coisa que talvez eu consiga, não, isso daqui é bom, isso daqui não é, mas no final vai ficar bom. No final vai ficar bom. Satanás só vem para destruir, para enganar. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que eu aprendo sobre o Éden é que quando nós desobedecemos a Deus, perdemos as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eva, ela ouve aquilo que a serpente diz, ouve aquilo que Satanás falou. E aqui, ainda falando um pouco sobre o último tópico, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, essa palavra ela produz no nosso coração uma inquietação que aquilo que nós ouvimos e aprendemos e aplicamos na nossa vida, nós compartilhamos com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós ouvimos e damos ouvido àquilo que Satanás fala, nós fazemos a mesma coisa. Quer ver? Eva, quando ela comeu do fruto, ela não guardou para si, ela foi falar para o seu marido. E é a mesma coisa conosco. Quando você ouve coisas que Satanás ele implanta, porque Satanás ele coloca aí na mente das pessoas, ela acaba compartilhando, disseminando. E quando você vê, está circulando no grupo de amigos, está circulando nas redes sociais, e quando você vê, está infectando lares por aí pelo mundo.
Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para o tópico 5, quando desobedecemos à vontade de Deus, perdemos as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Não era da vontade, louvado seja o nome do Senhor, que o homem, ele perdesse aquela intimidade, que o homem perdesse aquele privilégio de estar no jardim. 1 Samuel, no capítulo 28, do versículo 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado, e se tem feito o teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, ou seja, tem tirado e tem dado ao teu próximo Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Todo mundo conhece a história de Saul. Saul foi o primeiro rei, iniciou a monarquia em Israel. E pela desobediência, em que Deus ele dá a Saul para que ele destruísse a todo o povo amalequita, não porque Deus ele era mau, mas porque Deus ele é vingador, e Deus ele estava derramando vingança sobre Amaleque. Aleluia. E Saul desobedece a sua ordem. O reino era de Saul, mas porque Saul desobedece, diz a palavra do Senhor que Deus ele rasga da sua mão. Ou seja, Deus ele tira do versículo, no que eu li, rasgado o reino de tua mão e o tem dado ao teu próximo Davi. Deus ele tira da mão de Saul e dá à mão de Davi. Quando nós desobedecemos, aleluia, as ordens do Senhor, Deus ele tira das nossas mãos aquilo que nós ganhamos. Aleluia. Não é que nós perdemos muitas das vezes aquilo que nós iríamos ganhar. Nós muitas das vezes perdemos aquilo que nós já conquistamos. Louvado seja o nome do Senhor. Só você sabe o quanto você orou, o quanto você buscou, aleluia, aquela bênção que você já conseguiu. E muitas das vezes pela nossa displicência, pela nossa desobediência, aquilo que nós conseguimos, nós acabamos perdendo. Eva, Adão perderam aquilo que eles tinham ganhado. Estavam no melhor lugar do mundo, que era o Jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, o que eu aprendo com o Jardim do Éden é que os nossos erros nos trarão consequência. No capítulo 3, no versículo 16, diz assim: E a mulher disse, Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te conduzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, quando és pó, e pó te tornarás. Nossos erros, o errado do ser humano é inerente, é algo que faz parte da nossa natureza. No entanto, o nosso erro ele nos traz consequência. Não é assim que você faz com seu filho? Quando ele faz aquilo que você diz que não é para fazer, ele acaba recebendo uma punição, acaba sendo privado de alguma diversão, acaba não recebendo aquilo que queria ganhar. É assim também a nossa vida. Nós recebemos, muitas das vezes, Eva e Adão, aqui foi dito, foi lido, a consequência do seu erro, a consequência da sua desobediência, assim também com nossas vidas. Nós, muitas das vezes nós nem vemos, muitas das vezes até tarda,
muitas das vezes até demora, e muitas das vezes nós pensamos até que nem vai chegar, mas os nossos erros nos trarão consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo de número 7, a Bíblia fala, Paulo ele diz: não vos enganes, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Não se engane você em dizer que Deus por algum momento ele está dormindo. Deus por algum momento não levará em consideração aquilo que você fala, aquilo que você pensa, ou aquilo que você faz, ou aquilo que as pessoas não veem, ou aquilo que você acha que consegue esconder muito bem, mas isso trará uma consequência. Não pense você que está me assistindo pela internet, que aquilo que você faz não trará uma consequência. Deus é o dono do jogo, ilustrando aqui, e o dono do jogo é que faz as regras, o dono da competição é que faz as regras. Cabe a nós participantes obedecer ou desobedecer. A desobediência trará punição. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sempre digo, tem uma frase que eu carrego comigo, que uma vida íntegra, ok? Uma vida íntegra, ela evita muitos problemas. Você com certeza deve saber, tem uma pessoa aí na mídia, tem uma pessoa aí na íntegra, que está recebendo processo, que está perdendo contratos, que está tendo a sua carreira destruída por causa de vida promíscua, ok? Por causa de vida promíscua, talvez seja até inocente daquilo que está sendo acusado, mas pela vida promíscua que talvez deve estar vivendo, que vive, é que está acarretando para a sua vida problemas. Você não quer ter problema? Meu pai ele sempre fala, ele sempre falava para mim, e eu lembro disso. Ele falava: você não quer ser repreendido, né? Você não quer ser castigado, faça as coisas certas. É só fazer tudo certo que o negócio está verde, o sinal está verde. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, para terminar, quando desobedecemos a Deus, somos privados do relacionamento com Ele. Capítulo 3, no versículo 23 do livro do Gênesis, diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de fora e que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. No jardim havia a árvore da vida e a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem ele pecou, quando o homem errou, quando o homem desobedeceu a Deus, ele foi privado do jardim do Éden. Ele foi lançado para fora do jardim do Éden. Ele foi privado de ter acesso ao jardim do Éden. Quando nós pecamos, quando nós erramos, existe uma divisão, existe um afastamento, existe um bloqueio entre nós e o nosso Deus. Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós para que não nos ouça. Louvado seja o nome do Senhor. No livro dos Salmos, no Salmo de número 23, no verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa declaração expressa relacionamento íntimo. O Senhor é meu pastor. Eu falo assim: o irmão Hércio é meu amigo. Relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pecamos, esse relacionamento ele é rompido.
O pecado, ele rompe o relacionamento que nós temos com Deus. Romanos, capítulo 6, capítulo 3, versículo 26, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte nada mais é, e que a Bíblia fala, não está falando da morte física, mas está falando da morte espiritual. A morte, ela é o afastamento eterno do homem e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós desobedecemos a Deus, nós temos o nosso relacionamento privado, nós temos o nosso relacionamento quebrado. Que nesta noite o nosso relacionamento, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus, não compete a mim saber como está o seu relacionamento com Deus. É uma preocupação exclusiva sua, do seu relacionamento com Deus. É uma preocupação minha e exclusiva como está o meu relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho paz. Quando eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho alegria. Quando eu tenho relacionamento com Deus, a paz de Deus, a paz de Cristo, ela repousa sobre o meu lar. Não permita que essa paz seja quebrada, que esse relacionamento seja rompido. Não permita que esse laço de amizade, esse laço paternal entre você e Deus seja rompido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem o melhor para o ser humano. Deus, Ele quer colocar o ser humano, o homem, a sua imagem, a sua semelhança, no melhor lugar, na melhor posição. Deus, Ele tem bênçãos para mim e para a sua vida. O Éden nos ensina tudo isso. As situações, tudo o que a história narrou, o que Deus falou, aleluia, através dessa história nos ensina muita coisa. Que Deus, Ele venha abençoar a minha vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.